Olá, eu sou o Bispo Miguel Uchoa Eu sou Juliane Uchoa. e esse é mais um Paz na Palavra. Hoje estamos abrindo a segunda temporada do Paz na Palavra. A primeira temporada, se lembre, foram 12 estudos sobre os temas referentes ao discipulado cristão. Agora nós vamos ter um outro tema. Nessa temporada será uma sequência de estudos sobre a formação do caráter cristão em nós. Mas antes disso, Júlio quer dar um recado. Recadinho. Toda terça-feira, às 6 da manhã, isso mesmo, às 6 da manhã, nós temos o nosso Alvorada de Oração. Ministério Céus Abertos. Como é que a gente entra lá? Como é que a gente entra lá? Vou dizer, filho. Aqui no @Paz Piedade, você vai lá no Linktree e vai ter o primeiro link é do Alvorada. E também no próprio Instagram do Céus Abertos Paz, tem lá o link pro Alvorada também. Então, 6 horas da manhã é só conectar lá e orar com a gente. Participe conosco, tem sido momentos muito especiais, muito especiais. E outro recadinho aqui para vocês, se inscrever neste canal Paz Piedade, ativar as notificações. Muito bem. E compartilhar, comentar, deixar seu like aqui no vídeo. É isso. Isso mesmo. É para isso que estamos aqui juntos. Para o alcance ser maior. Então, segunda temporada, caráter cristão. Qual é a definição de caráter? Porque nessa temporada nós vamos falar só sobre isso. Qual é a definição de caráter? Veja bem, eu vou buscar a definição onde os dicionários falam. Mais ou menos assim. Caráter é o conjunto de características que, sendo boas ou más, distinguem uma pessoa. O conceito de caráter é definido pelo conjunto dos traços morais ou éticos, de um indivíduo, de uma pessoa. De maneira geral, o caráter é definido por uma índole e como ela rege a sua atitude, as suas atitudes. O caráter é como se fosse quem está dirigindo as suas atitudes, como se fosse o motorista das suas atitudes no dia a dia. E o caráter cristão? Gostei. É como você vai definir as suas atitudes cristãs, que correspondam, que reflitam o caráter de Cristo. Você vai dizer, mas é muito difícil. O caráter de Cristo era perfeito. Jesus disse, sede perfeitos como eu sou perfeito. Sede santo como eu Sede sou santo santo. como eu sou santo. Não é que a gente vai ser perfeito imediatamente, mas vai em busca. Lembra Paulo? Sigo para o alvo. Exato. Não que eu tenha alcançado, mas sigo para o alvo. Porque existe uma pequena diferença. O Espírito Santo está conosco. Se fôssemos tentar isso realmente sem Deus, não conseguiríamos. E, gente, abra sua Bíblia e veja inúmeros casos de acontecimentos sobrenaturais que nunca ninguém poderia imaginar, simplesmente porque atuava o Espírito Santo através das pessoas. Esse mesmo Espírito atua em mim e atua em você. Então, quando você achar que não consegue, lembre-se, o Espírito Santo habita em mim e ele já fez milagres e maravilhas e pode fazer esse milagre na minha vida também. Muito bem, Ju. A gente tem que sempre olhar um pouquinho para o retrovisor e ver o que Deus já fez. Se ele já fez, o mesmo Deus pode continuar fazendo. A personalidade da gente, a nossa personalidade, ela é formada, é um conceito muito amplo, mas ela é formada por atitudes. Quer ver uma coisa? Eu vou ler para vocês aqui. A personalidade é formada pelas características que incluem, presta atenção, caráter, temperamento, hábitos, tudo isso forma a sua personalidade, quem você é. Ora, você é uma pessoa hoje. Se você não conhece a Cristo, você tem atitudes, você tem hábitos, você tem um caráter, você tem uma formação, você tem um temperamento, que às vezes é difícil. Mas quando você conhece a Cristo, tudo isso se submete a Deus. Isso. Como você submete a sua vida, você está submetendo o seu caráter, a sua personalidade, os seus hábitos, as suas atitudes, as intenções, como diz a Bíblia, do nosso coração. Então a personalidade é um conceito verdadeiro, muito amplo, mas tem a ver com o meu modo de ser. E o caráter é tudo isso. E o caráter cristão,
é um tipo de caráter que é moldado por Cristo. Olha o que a palavra de Deus diz. Aleluia. 1 Pedro 5,10. 1 Pedro 5,10. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará e lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Presta atenção nessa palavra. Durante pouco tempo teve problema, dificuldade, sofrimento, mas ele vai restaurar, confirmar, reconstruir. O ano da reconstrução vai restaurar. Então, aproveite o ano da reconstrução, da reconstruir, e também pense nisso aí, na questão do caráter. Verdade. Agora, houve Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então, nós somos criados à imagem da perfeição. Aleluia. Não é verdade? Isso. Só que houve um problema. Vocês estão lembrados que a Bíblia fala, e vocês devem saber, que o pecado entrou no mundo através da atitude independente de Adão e Eva. Uhum. Então a palavra de Deus vai enfatizar isso. Por nós mesmos, nós não vamos conseguir, como o Gil disse, mas o caráter do ser humano foi deformado lá na queda, lá no Éden. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis 1, 26 e 27. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Fomos criados à imagem e semelhança da perfeição. Mas houve a queda, houve a separação. Isso. E entenda bem isso aqui, que a gente vai tratar. Todos nós entramos no estado do que na teologia se chama de depravação. Nós nos perdemos, nos afastamos da condição de perfeição de Deus. E aí, por nós mesmos, nós não conseguiremos mais essa restauração. Nós quebramos, a humanidade quebrou esse vínculo de perfeição. Plano de Deus através dos profetas, desde Noé, profetas, juízes, profetas, tudo, não conseguiu restaurar essa perfeição no ser humano. Ele enviou quem? Seu próprio filho, João 3,16. Deus enviou o seu filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para refazer esse abismo que havia entre Deus e o homem, a cruz agora em Cristo juntou de novo. Amém. Em Cristo eu posso, sem Cristo. Por isso que Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Porque com ele a gente pode. Então vamos lá. A gente quebra algumas coisas do nosso caráter, são quebrar relacionamento. Quebrou o relacionamento com Deus, como eu acabei de falar agora, nós quebramos e nos reatamos se estivermos com Jesus. Isso você ser um cristão, você já tem essa possibilidade. Mas também nos relacionamentos humanos também. O caráter foi quebrado. Né? É sempre o vertical e o horizontal. Por isso que hoje, nas pessoas que você fala tem falta de caráter, é porque não estão conseguindo se relacionar com o próximo como deviam. Isso. Jesus disse, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Seria a perfeição, mas a gente não consegue. Então, em Cristo, o Espírito Santo vai redimir o nosso caráter. Vai trazer de volta o caráter para junto de Deus. Essa relação vertical nos dá o exemplo a ser seguido e a horizontal é onde a gente põe em prática. Então também não adianta a gente chegar e dizer, como eu escuto muitas vezes, de dizer, mas fulano agiu assim comigo, mas cicrana fez isso contra mim. A gente não pode construir o nosso caráter de uma forma reativa aos que as pessoas fazem conosco, mesmo que sejam coisas más. Porque a Bíblia também diz para a gente responder o mal com o bem. Então a formação do seu caráter é vertical. Isso. E a prática independe do que as outras pessoas estejam errando conosco. Totalmente, porque essa atitude é individual. Não justifica que alguém agiu errado e eu vou agir também. Cada um responde em resposta. Por si. A Bíblia diz que eu tenho que fazer o quê? Pagar o mal com o bem. Orar pelos que perseguem. E orar pelos que perseguem. Então, abençoar. Eu pago o que é feito de errado fazendo o certo. Isso. Não tem como justificar, gente, diante de Deus. Você é um cristão, uma cristã. Não porque a pessoa, eu fiz isso porque ela fez isso. Ela vai se resolver com Deus, às vezes nem cristã ela é.
Mas você é. O exemplo tem que vir de mim, Nossa, de você, exato. da minha atitude. É verdade. Então essa redenção do caráter é muito importante. Veja bem, viu? João Calvino, você sabe que foi um grande teólogo da igreja, né? E ele escreveu muita coisa. Uma das coisas que ele escreveu foi que ser a imagem de Deus, veja o que ele escreveu, no sentido de ter essa imagem restaurada, está intimamente ligado, intimamente relacionado com o tornar-se como Cristo. Oh, glória. Calvino era muito rígido nisso. Muito. Ter a imagem de Cristo em nós. Justiça, retidão. E como é que ele chegou a essa conclusão? Ele olhou para o ensino de Paulo, especialmente aos Efésios. Porque olha o que Efésios 4, 24 diz. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pronto. Se revista do novo homem. O novo foi criado em justiça e santidade. Amém, O Senhor. novo porque foi restaurado, porque foi reunido ao caráter lá da imagem da perfeição. Essa possibilidade agora existe. Então não há justificativa para nós. Porque Paulo também disse isso aqui, ó. O caráter, Colossenses 3,10, veja o que ele disse. Que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, estou renovando a cada dia. Eu vou renovando o meu caráter em Glória em Cristo. glória. De glória em glória. É isso mesmo. Então eu entendo que o ser humano, apesar de ainda ser a imagem de Deus, essa imagem foi distorcida, como a gente viu aqui. Então precisa ser restaurada. Precisa ser restaurada. E, gente, olha, vamos para a prática aqui. O que mais marca o cristão é o seu caráter. Não é o quanto ele é ungido, não é o quanto ele tem dons. Não é. Por quê? Apesar de ter gente que faz essa análise, Isso né? é tudo. Isso é tudo é na dado sua. por Deus, o dom. É tudo de Deus. Né? E é na sua Revelação. relação com Deus. Mas quem está ali Caráter é vendo, construção. falou daqui de relacionamentos, lembra? Os relacionamentos com o mundo, com a sociedade, com as pessoas. Você não vai ser visto pelas pessoas como alguém que é cheio de dom espiritual. Você que profetiza, que fala em língua. Não, você não vai ver. Isso não vai adiantar nada para o mundo em relação ao que eles têm a imagem, o que esse mundo, o que essa sociedade tem da imagem de Deus ou da igreja. Quando diz vós sois a luz do mundo, Pronto, aí sim. Aí o e que, aí a sabe gente, que luz o é papel essa? da igreja refletindo a luz no meio da treva do mundo. E o que é que vai refletir? Qual que é aquela linguagem Vai que o ser os mundo vai dons que entender? você tem? Não é. Vai ser os dons que eu tenho? Não é. O dom é para Essa edificação igreja do bonita que eu corpo. tenho, não. É para edificação, só para isso. E a gente é pra unidade. edificado para evangelizar, para alcançar vidas. Essa é a ligação. Então, o que é que vai marcar? É o caráter. Isso. Quantas vezes você já ouviu, talvez, alguém dizer, recentemente, essa semana agora, eu ouvi alguém dizer, Ok. eu me afastei da igreja, porque eu não aceitei o comportamento daquela pessoa comigo. Eita. Eu me afastei, porque eu não aceitei. Eu tive que dizer, bom, o comportamento daquela pessoa é um problema dela, não reflete a igreja, não reflete o corpo de Cristo. Mas veja como é, o que é comportamento, o que é atitude, o que é hábito? Caráter. Então a fissura de caráter abre uma vala de prejuízos para o reino de Deus e para a imagem do próprio Cristo, porque eu estou representando o Cristo. Tem uma obra por trás disso, né, João? Tem a obra do Espírito Santo. Então, também tem um outro ponto importante, meu, que é o seguinte, às vezes, quando você já caminhou no seu caráter e está evoluindo com Cristo, você também começa a ter uma lupa tão grande para os desafios, né, e as dificuldades que outras pessoas vivenciam, e não pode ser assim, né? A gente tem que estar ali para ajudar o próximo. Assim, mas o fulano tem um caráter péssimo, não sei o que, não vai ter jeito nunca. Não, gente, teve jeito pra gente, vai ter jeito pra todo mundo. É só que essa pessoa tendo o Espírito Santo, ela vai caminhar no passo dela, no ritmo dela com Deus. Mas que a gente possa ter uma visão aberta, né, amor, pra ajudar, né, pessoas que estejam com dificuldade de caráter. E tudo começa no primeiro passo. O Espírito Santo vem, converteu a Cristo, colocou a mente cativa ao Senhor. Exatamente. Aí evolui, aí vai. É aí que você ganha o poder. Presta atenção que eu vou dizer agora. Eu estou lendo um livro de N.T. Wright, que é um livro sobre Paulo. E muito interessante, né? Ele hoje, na minha leitura de hoje, ele está dizendo que ele tem um amigo, vou contar a história rapidinho, que ele, da janela da casa dele assim, ele viu o mar. E ele tinha um binóculo, o N.T. Wright. Ele olhava com o binóculo, via lá longe uns naviozinhos, tudo. E ele ficava tentando. E ele não conseguia ver com nitidez nada daquilo.
Aí o amigo dele disse, vem para cá. No primeiro andar ele tinha um telescópio. Uau. Um mega telescópio assim. Quando ele botou o telescópio, que foi ver a mesma cena, ele viu o nome do navio, viu as pessoas andando no navio, viu os outros naviozinhos, viu as jangadas, viu o barco pescador que ele não conseguia ver. Aí ele diz assim, quando Paulo escreve os Efésios, que fala que nos deu o poder de compreender, é quando ele diz, agora você tem esse olhar. Agora você pode ver os detalhes e saber que é assim que você deve viver e agir. Porque o Carta aos Efésios é uma carta de caráter. É uma carta do caráter. É verdade. Porque o tempo todo, ande assim, ande assim, ande assim, faça isso, viva assim, demonstre isso. Então, a luta é uma luta constante, porque nós estamos em santificação. Mas é possível, você pode, pela obra do Espírito Santo no seu caráter. Ela que vai moldar o seu caráter. Tem gente por aí que, veja bem, eu vou falar algo que há um tempo atrás falou-se muito, que era a teoria dos caras que diziam que nós já éramos santificados e não pecávamos. Se pecar é porque não é crente, não é cristão. Ah, já ouvi. São os não pequistas. É dizer que eram os não pequistas. Mas isso é um grande absurdo, né? Porque a Bíblia diz que nós temos que pedir perdão dos nossos pecados constantemente, etc, etc. Tirar a primeira carta de João da Bíblia. Tirou a primeira carta. Não é uma doutrina bíblica, porque 1 João está aqui e diz, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e fazemos Deus mentiroso. A verdade não está em nós. Então, o aperfeiçoamento contínuo do caráter. Você conheceu a Cristo hoje, aí eu fiquei perfeito? Não, amanhã você vai precisar de Cristo de novo. Depois vai precisar. Mais uma vez, como Paulo disse, sigo para o alvo. Sigo para o alvo, Filipenses 3,14. Então, gente, esse é um estudo introdutório sobre caráter. É. Nós vamos ter uma temporada agora, vamos falar em detalhes sobre a obra do Espírito Santo, como agir, como buscar o desenvolvimento do seu caráter, algumas atitudes que vamos ter que fazer. No momento, eu queria concluir com isso aqui, a não ser que Ju tenha mais alguma coisa para falar. Não, eu queria dizer que essa construção, né, quando a gente tem um encontro com Deus, como diz em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Mas temos um processo, e também lá em Efésios diz que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la até os dias de Cristo Jesus. Então o crente, ele vive de glória em glória, o crente ele tem um espírito que é ensinável, o crente ele tem um espírito de humildade, e o crente ele tem um espírito que tem sede de aprender, sede de errei dessa vez, mas quero fazer certo na próxima. Reconhecer, é verdade. Reconhecer, um espírito contrito, que é a principal obra do Espírito Santo na nossa vida, porque ele quebra todas as algemas que o pecado nos coloca e nos coloca na verdadeira liberdade de Cristo. Primeiro estudo da temporada sobre caráter, eu vou concluir dizendo isso aqui, ó. O nosso caráter reflete os nossos princípios, ok? Como novas criaturas, presta atenção nisso. Temos que evidenciar os valores do reino de Deus. Esse é o propósito. O ser humano salvo e redimido em Cristo tem as marcas do Salvador em nós. Amém, meu Deus. No seu ser, no seu comportamento. É isso que vai formar o seu caráter. Em Cristo. Ter a mente de Cristo. Dê uma passadinha em Gálatas 5, 21, 20 a 22. Porque você vai ver a obra da carne e a obra do Espírito. A obra da carne é o caráter deformado. A obra do Espírito. Isso a gente vai ver na próxima semana, se Deus quiser. Vamos refletir? 3 perguntas. 3 perguntinhas. Defina caráter para você. Defina. Se eu já defini aqui no começo, volte lá e escreva para você. Depois, em termos espirituais, em termos morais, como o ser humano foi criado. Em termos morais, como ele foi criado. Lembra-se? A imagem? Vai buscar. Por último, o que acontece com o nosso caráter quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador? O que é que acontece com o nosso caráter? É isso que a gente vai ver durante esses próximos sábados com essa série, essa temporada Caráter Cristão. Que a bênção do Deus Onipotente, do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e eternamente. Amém. Amém. Vamos em paz. Deus abençoe e até a próxima com Paz na Palavra.